presente trabalho fala sobre processamento de derivados de coco, realizado pelas acadêmicas Grace Gomes e Juliara Silveira, para a disciplina de Tecnologia de Frutas e Hortaliças, pela orientação do professor Dr. Roberto Gomes. O fruto de coco é uma planta da família Palm e supostamente originário do Sudeste Asiático. Outros estudos colocam a sua origem no Nordeste da América do Sul. O coqueiro, Cocos nucifera L, é cultivado em praticamente todas as regiões tropicais e subtropicais do planeta. Outro fator interessante frente à sua disseminação é que a palmeira de coco prospera bem em solos arenosos e salinos, em áreas com luz solar abundante e pancadas de chuva regular, o que torna sua propagação nas costas marítimas relativamente fácil e, portanto, abundante. Aqui no Brasil existem duas variedades mais cultivadas, a de anã e a de gigante. O coqueiro da variedade anã foi introduzido no Brasil quando pesquisadores retornavam de viagens ao Oriente, no ano de 1921, estimulado pela precocidade na produção e facilidade de colheita desses frutos. Nesse sentido, a cultura adaptou-se bem no litoral brasileiro, sendo encontrada em áreas desde o Maranhão até o Espírito Santo. O cultivo e a produção mundial de coco registraram acréscimos significativos nos últimos anos. Nesse sentido, no ano de 1995, a produção mundial foi maior que 48 milhões de toneladas, e em não mais do que 10,6 milhões de hectares. Já no ano de 2005, a produção foi de aproximadamente 55 milhões de toneladas, em uma área colhida de 11 milhões de hectares. O Brasil é o quarto maior produtor mundial, com produção aproximada de 3 milhões de toneladas em 280,8 mil hectares. Embora o cultivo do coqueiro seja presente em mais de 90 países, os 10 primeiros produtores representam mais de 90% da produção mundial. No Brasil, a cultura do coqueiro é empregada quase que exclusivamente para alimentação humana, in natura, como água de coco e uso culinário, ou por meio de produtos industrializados, como água de coco, leite, farinha e outros. Atualmente, há uma grande demanda nacional para o consumo de água de coco. Aqui temos um processo do leite de coco e o coco ralado. As etapas preliminares são semelhantes a ambos, no entanto, há algumas diferenças ao decorrer do seu processamento. O descascamento é a retirada do mesocarpo, que é a casca fibrosa. Poderá ser realizada manual ou mecanicamente. A perecibilidade do coco in natura é notória. No entanto, o armazenamento é realizado em empilhamento em lotes sobre estrados, permitindo a circulação de ar, o controle de temperatura e a umidade. A área de armazenagem deve ser ventilada, escura, com telas nas aberturas, protegida de insetos roedores e de raios solares. Depois da retirada, a casca ou o mesocarpo permanece em estado normal, tendo como recomendação que os frutos sejam processados no máximo até 45 ou 50 dias, tempo em que, se não for consumido ou transformado, perde suas características organolépticas, deteriorando-se. Dando sequência ao processo, temos as etapas de aquecimento e despolpamento. Na etapa de aquecimento, para facilitar a retirada do endocarpo, os frutos serão submetidos a um choque térmico, que permitirá uma contração da amêndoa, soltando-a parcialmente do endocarpo. Essa operação consistirá num aquecimento sob pressão, geralmente a uma temperatura de 120 graus Celsius e uma pressão aproximadamente de 1 kg por centímetro quadrado, a um tempo de 20 minutos aproximadamente. Após o aquecimento, os frutos são resfriados e seguem para a etapa de despolpamento, onde é realizado de forma manual ou por equipamentos semi-automatizados. Posteriormente, segue-se a seleção das amêndoas e a lavagem. Na seleção, serão selecionadas as melhores amêndoas para a produção de leite de coco e de coco ralado. Os frutos devem apresentar alta umidade para utilizar neste processo, sendo que, se o fruto apresentar umidade baixa, recomenda-se ser usado para a produção de óleo.
As amêndoas não podem ter resíduos de película marrom, que envolvem o endosperma, pois esta deixa o sabor amargo no produto. A lavagem. A polpa é lavada por aspersão em lavador de frutos contínuo, com o objetivo de remover os fragmentos de película e outras impurezas. As etapas anteriores são etapas preliminares para o processamento do leite de coco e do coco ralado. Agora vamos começar a falar do processamento do leite de coco. O leite de coco constitui-se um sistema disperso, formado de gorduras, proteínas, açúcares, sais minerais e água, sendo os lipídios e a água os componentes predominantes. É um produto típico do mercado brasileiro. No entanto, apresenta um problema frequente na sua industrialização do leite de coco. É a separação das fases, observada durante o armazenamento do produto. O pH é no máximo de 5% e a emulsão viscosa, branca leitosa, com cheiro de sabor peculiares. Centrifugado, o leite de coco dá 3 fases distintas: uma fase gordurosa sobrenadante, uma fase aquosa e um precipitado de sólidos insolúveis. Dando sequência ao processamento do leite de coco, então tem-se as etapas de desintegração e prensagem. A desintegração é realizada por um multiprocessador industrial, utilizando uma peneira, para que se tenha uma granulação adequada que proporciona um bom rendimento na extração do leite. A prensagem, então, ocorre a extração do leite de coco. Normalmente utiliza-se uma prensa composta de moega, que alimenta a máquina, uma rosca sem fim dentro de uma peneira cilíndrica com reforço para não abrir, de orifícios de 0,2 mm. O leite passa pelo orifício da peneira e cai em uma calha, sendo conduzida por uma tubulação onde há o tanque de formulação. A massa, ainda bastante úmida, sai pela parte frontal da prensa, que poderá ser aproveitada para a produção de coco ralado desidratado. A composição do leite de coco varia com o método de extração e a matéria-prima utilizada. A acidez total é de cerca de 5%. A pasteurização. A pasteurização do extrato de amêndoa fresca, o leite de coco, será pelo processo rápido combinando tempo e temperatura, que consiste no aquecimento do produto a uma temperatura de pasteurização, utilizando temperaturas inferiores a 100 graus Celsius, e retenção do produto por um tempo curto, seguido de resfriamento rápido. Após, ele passa para a etapa de invase e armazenamento, que será envasado em garrafas de vidro, sendo posteriormente rotulado e acondicionado em caixas de papelão. Agora, falaremos do processamento do coco ralado. Após a desintegração da polpa fresca do coco, para se proceder à extração do leite, tem-se o resíduo, o bagaço, que é destinado à produção do coco ralado. O coco deve ter fragmentos soltos, cor branca e sabor não rançoso, apresentar sabor e aromas próprios com uma uniformidade nos fragmentos. A umidade máxima deve ser inferior a 4%, a acidez titulável máxima de 4,5% e os lipídios de 40 a 60%. Secagem. A massa ralada com teor de umidade superior a 30% será tratada em estufas providas de circulação de ar para redução da umidade a uma temperatura de 70 graus Celsius. Na etapa de invase e armazenamento, o produto devidamente seco, com cerca de 4% de umidade, é acondicionado em sacos de polietileno laminado, através de máquina dosadora automática, e acondicionado em embalagens secundárias. O coco é matéria-prima para muitos produtos. A água de coco é um subproduto do coco e seu consumo é elevado em todo o mundo. Agora, passamos para o processamento de água de coco. A água de coco, como todos os líquidos ricos em nutrientes,
é um meio altamente propício ao crescimento de micro-organismos deteriorantes, inclusive de bactérias, devido à sua baixa acidez. No entanto, no interior do fruto, a água é estéril, mas durante o processo de extração e envase, esta se sujeita à contaminação microbiológica. A fim de minimizar estes riscos, é muito importante que a etapa de lavagem e desinfecção dos frutos seja feita com bastante rigor, utilizando água limpa e clorada. Processamento de água de coco. Em função do tipo de processamento utilizado, pode ser obtido os seguintes produtos: água de coco in natura resfriada, água de coco congelada e água de coco pasteurizada. Também temos a água de coco esterilizada e envasada asepticamente. As etapas de lavagem, seleção, abertura, extração, filtração e resfriamento são etapas preliminares comuns a ambos os produtos. Na primeira fase, temos duas etapas, a seleção e a lavagem. A seleção é manual. Os frutos muito maduros, estragados ou deteriorados comprometem a qualidade. A lavagem é realizada em duas etapas. Primeiro, imersão em solução sanificante e depois o enxágue. Em seguida, a abertura do coco e a extração da água. O coco é perfurado com o auxílio de um equipamento manual, que pode ser uma broca ou faca, sempre de aço inox. Na etapa de perfuração do coco, recomenda-se introduzir o instrumento na parte superior dos frutos, onde está localizada o pedicelo, parte que sustenta o fruto no cacho, também conhecido como o olho do coco, ou seja, a parte onde o fruto é gerado. O furo para a retirada da água dos frutos deve ser bem largo, facilitando seu escoamento. Na etapa de filtração, a água deve ser vertida em uma calha ou coletor, dotado de malha ou peneira, ou filtrada em um filtro de plástico ou de inox, capaz de reter as partículas ou resíduos provenientes da etapa de abertura. Como essas partículas são, geralmente, resíduos da casca, apresentam uma proporção razoável de componentes que poderão estimular a ação de enzimas, que provocam a alteração da cor da água de coco. A etapa de resfriamento. É importante que a água filtrada seja conduzida a um tanque de aço inox, encamisado ou dotado de serpentina, a fim de efetuar seu resfriamento a uma temperatura de 5 a 10 graus Celsius, minimizando, assim, possíveis problemas de contaminação do produto. Após a obtenção da água de coco, se esta for destinada para a comercialização de água de coco resfriada, será envasada em garrafas plásticas de polipropileno ou de PET, utilizando-se dosadores, armazenadas sob resfriação de 4 a 8 graus, até o consumo, sendo a vida de prateleira de 3 a 5 dias. Após este período, provavelmente ocorrerá alteração de ordem microbiológica e físico-química, como modificação de cor. Outra maneira de se comercializar a água de coco é a água de coco congelada. O congelamento deve ser realizado em câmeras frigoríficas a temperatura de menos 40 graus Celsius. A água de coco deve ser congelada no menor tempo possível para minimizar os danos à sua qualidade. Além da capacidade da câmara, a quantidade de material colocado na mesma também interferirá na eficiência do processo. É importante que se evite sobrecarregar as câmaras de congelamento. Essas devem ser separadas das câmaras de armazenamento. Os sistemas de congelamento rápido, que utilizam soluções criogênicas, como salmouras, soluções hidroalcoólicas ou nitrogênio líquido, são técnicas de congelamento de alta eficiência, que propiciam melhor uniformidade do produto. Nesses sistemas, o tempo de congelamento médio para a água de coco envasada em garrafas plásticas é de cerca de 15 a 30 minutos, em temperaturas de menos 25 a menos 30 graus Celsius. O produto requer cadeia de frio até o momento do consumo,
devendo ser mantido congelado a temperaturas recomendadas para seu armazenamento em câmeras frigoríficas. Situam-se entre menos 18 graus Celsius e menos 20 graus Celsius. Em geral, a vida de prateleira desses produtos varia de 3 a 6 meses. Se o produto é destinado para uma água de coco pasteurizada, a partir da etapa preliminar de filtração, não ocorrerá o resfriamento. A água de coco filtrada será conduzida a uma pasteurização de placas com função de aquecimento e resfriamento, no qual é submetida a temperaturas nas faixas de 92 a 95 graus por 20 a 40 segundos, sendo em seguida resfriadas até cerca de 35 graus. Nesta etapa são eliminados os micro-organismos patogênicos e termosensíveis. A água de coco pasteurizada. É necessário a adição de um antioxidante para evitar o aparecimento de uma coloração rosada ou amarronzada da água de coco submetida a uma estocagem sob refrigeração a uma temperatura de 3 a 5 graus Celsius. A vida de prateleira de 30 dias. Para os produtos de água de coco esterilizada e envasada septicamente, o processo de esterilização visa a destruição de todos os micro-organismos presentes no alimento. A temperatura e o tempo de esterilização devem ser suficientes para conseguir a morte térmica dos micro-organismos. A esterilização do produto, fora da embalagem, é realizada em trocador de calor a altas temperaturas e adaptadas às características dos alimentos. Esses tratamentos rápidos são conhecidos como esterilização a temperatura ultra-alta, e neles o produto é aquecido, resfriado e acondicionado sob condições estéreis, em embalagens hermeticamente fechadas. São utilizadas temperaturas na faixa de 140 a 150 graus por 1 a 5 segundos. Considerações finais. Cerca de 80% do peso bruto da matéria-prima, coco verde, é casca, mesocarpo e endocarpo, podendo tornar-se fator de inviabilização pelo baixo rendimento produtivo. Atualmente, alguns estudos estão sendo conduzidos para verificar a potencialidade deste material, principalmente como substrato orgânico ou cobertura morta para cultivos agrícolas. Aqui estão descritas as referências utilizadas para a elaboração do trabalho sobre processamento de derivados de coco. Aqui estão descritas as referências utilizadas na elaboração do trabalho de processamento de derivados de coco para a disciplina de tecnologia de frutas e hortaliças. Obrigada pela atenção.